falou a Deus com palavras, mas um coração contrito, uma alma quebrantada. E o Senhor ouviu, gerando um milagre na vida de Ana. Todos nós conhecemos esse milagre como Samuel. Percebe que expor a Deus em oração os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, produz um resultado na vida do crente, que é fazer com que ele todos os dias tome a sua cruz. E ao mesmo tempo que ele toma a sua cruz todos os dias, ele é abençoado. Ele é abençoado por Deus. Não há ninguém que tenha dado alguma coisa a Deus em vida que não tenha recebido ainda 100 vezes mais ainda nessa vida. Por isso que carregar a cruz todos os dias é tão prazeroso, é tão vantajoso para o crente. É loucura para o mundo, mas para a gente é poder de Deus. Falar a Deus, Deus não suporta pessoas mal agradecidas, eu já falei isso algumas vezes também. Então, em vez de ser mal agradecido, agradeça a Deus todas as vezes. Falar com Deus, ao invés de reclamar dos outros e com os outros, é focar mais naquilo que Deus fala e se importar muito menos com a opinião das outras pessoas. A opinião dos outros não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus a teu respeito. O Senhor não despreza um coração quebrantado, uma alma desnudada diante dele. Eu quero te perguntar com todo carinho, assim como Paulo nos orientou, se você precisar questionar ou orientar um irmão, uma irmã, se for mais velho que você, oriente, como se fosse seu pai ou sua mãe. Se for da mesma idade, eu acredito que muitas têm idade parecida comigo. Então oriente como se fosse seu irmão, mas se for menor, uma criança, oriente como se fosse seu filho, sua filha. Então, com todo carinho, eu quero te fazer essa pergunta. Você não precisa me responder. Mas quanto tempo do seu dia você tem gastado em coisas inúteis, fortes, para se pensar ao longo da semana? Quanto tempo do seu dia você tem investido para conversar com Deus? Porque negar a si mesmo nos dias atuais é sair do mundo virtual para se conectar com o mundo espiritual. É deixar de se conectar à internet e a coisas que são fúteis, banais, para se importar com aquele que de fato importa, a presença do Todo-Poderoso. É parar de dar mais atenção a uma coisa, uma máquina, um objeto fútil, e dar mais atenção a quem de fato importa, que é Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele reposta, Ele traz ao peito os filhos que são mais achegados. O que isso quer dizer? Deus, Ele dá atenção a quem de fato busca a atenção dele. Deus dá atenção a quem de fato quer buscar a atenção de Deus e negar a si mesmo. Hoje em dia, infelizmente, é se desconectar daquilo que não importa para se conectar com aquilo que importa. É buscar a atenção de Deus para negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim não é obrigado, precisa negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir. E o segundo ponto, bem difícil, tomar a sua cruz a cada dia. A nossa cruz não é uma cruz física, uma cruz literal, não é uma cruz de madeira, assim como nós conhecemos, mas a nossa cruz é uma cruz diferente, até porque o nosso Jesus, Ele não quer que eu e você, Ele não quer que a gente passe pelas mesmas coisas que Ele passou, pelo mesmo sofrimento, porque Ele já sofreu por nós, mas cada um tem a sua cruz. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua cruz, nós temos uma cruz diferente da dos outros. O peso é diferente, a medida é diferente, mas o mesmo objetivo. O objetivo de cada um de nós carregarmos a nossa cruz é revelar a glória de Deus e o seu real propósito. E qual é? A nossa cruz ela é diferente em pesos e medidas. E pode ser que você pense, mas não, a sua cruz não é a sua mulher. Também não, a sua cruz não é o seu marido. Também não, a sua cruz não é o seu vizinho chato que te persegue. A sua cruz não é o seu patrão, o seu chefe, que vive te atormentando. A sua cruz não é o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha na igreja. A sua cruz não é qualquer pessoa, mas todas essas pessoas fazem parte do processo, de etapas que você precisa cumprir. Elas vão estar inseridas ao longo do caminho. Pode ser que elas ajudem, mas pode ser que elas atrapalhem ao você pegar a sua cruz e tomar a sua cruz e carregar. São etapas do nosso caminho. Então, tomar a nossa cruz a cada dia, passar por situações diversas, situações difíceis, mundo de tribulação, até porque o mundo ele é mau e o mundo vai de mal a pior. Então, tomar a nossa cruz é passar por situações difíceis todos os dias.
E essas situações vão testar a tua fé, meu. Essas situações difíceis vão testar a tua resistência, vão testar a tua resiliência, ou seja, a tua capacidade de passar por uma situação difícil e voltar ao normal e agradecer a Deus por tudo que passou, porque mesmo nas lutas e tribulações nós somos mais do que vencedores. Nós somos abençoados por Cristo Jesus, nós somos abençoados por levarmos a cruz. Então, Jesus carregou uma cruz, e essa cruz não pertencia a Ele, todos nós sabemos. Essa cruz não pertencia ao nosso Jesus, mas nós precisamos carregar uma cruz que nos pertence. Essa cruz que você carrega, meu irmão, essa cruz que você carrega, meu irmão, é uma cruz que pertence a você, é uma cruz que nos foi dada. Por quê? Porque Deus sabe o potencial que você carrega, Ele acredita em você, Ele confia em você para passar por essa situação diversa, mesmo sabendo que você não vai estar sozinho nessa situação. Então, viver nesse mundo, carregar a nossa cruz, é difícil. E nós, como crentes, e a loucura parece ser loucura. Eu prefiro viver nesse mundo, não como um escravo do pecado, mas carregando a cruz, me parecendo como um filho de Deus, do que de repente ser lançado no inferno, porque o inferno existe. Agora, a cruz de Cristo Jesus, diferente da forma que nós vemos nos filmes, uma única haste passada no ombro de Jesus, as suas duas mãos amarradas, mas no seu pescoço, o nosso Jesus carregava uma espécie de cordão, uma corda grossa, e aqui no peito vinha escrito qual foi o seu crime: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas no seu pescoço também ia uma corda, e essa corda vinha na mão do capataz romano. E o capataz romano, ao conduzir pelo Gólgota, ele não conduzia de forma tranquila, de forma amigável, mas ele vinha conduzindo aos solavancos o nosso Jesus, como se ele fosse um animal, como se ele tivesse cometido algum crime. E aquele capataz romano, de forma desumana, vinha conduzindo a Cristo Jesus aos solavancos, ao ponto do nosso Jesus perder o equilíbrio e cair no chão. O que eu quero dizer com isso? Tomar a nossa cruz todos os dias, por muitas vezes, é carregá-la debaixo dos solavancos da vida. O mundo é mau, as pessoas às vezes são ruins. Por muitas vezes a gente vai ter que carregar a nossa cruz debaixo dos solavancos da vida. E de vez em quando, os solavancos dessa vida a gente vai perder o equilíbrio e vai cair. Mas Deus sabe que às vezes a culpa não é sua. Deus sabe que você tentou carregar a sua cruz. Deus sabe que de vez em quando você vai tropeçar e cair. Mas com certeza, o nosso Deus, é Ele quem vai te erguer quando você cair. É Ele quem vai te levantar. Senhor. E é Ele mesmo quem vai te fazer mais do que vencedor. Porque o justo não sofre sem motivo. 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes Deus, o nosso Deus, o levantará. Então carregar a nossa cruz de vez em quando é carregar debaixo dos solavancos da vida. E não importa quantas vezes você cai, meu irmão, Deus vai firmar os teus passos, Ele vai te manter na direção, Deus vai te fortalecer e vai te fazer cumprir o propósito, chegar à vida eterna com Cristo Jesus. E mais do que isso, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, vai continuar bradando aí dentro, dizendo: vai, continua, você consegue, insiste, persiste, mantenha a direção, porque você vai conseguir. Então não subestime a voz do Espírito Santo que brada dentro de você mesmo, porque o Espírito Santo fala. Então negar a si mesmo todos os dias é suportar a cruz para seguir a Jesus todos os dias. E a questão é, mesmo sabendo que nesse mundo, um mundo mau impregnado pelo pecado, você precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Quantos ainda mantêm essa decisão de seguir a Jesus? Aleluia. Porque eu prefiro ser maluco, prefiro ser louco e carregar a minha cruz, do que ser livre, impregnado pelo pecado. Porque a liberdade não está em não carregar a cruz, mas sim em seguir a Cristo Jesus. Isso é liberdade de fato. Então, se alguém quiser vir após mim, porque não é obrigado, precisa negar a si mesmo todos os dias, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Seguir após mim ou seguir depois de mim. Seguir a Jesus pelo caminho que vai em direção à vida eterna, a vida com Deus, uma vida muito melhor do que essa. E existe um caminho que é difícil de trilhar, um caminho difícil para todo crente, para mim e para você, que é o caminho da obediência. Jesus, ele foi obediente pelo exemplo, e
Pasme, mas Jesus ele foi obediente até a própria morte. De forma que Paulo diz, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Sentimento de obediência? De modo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou, assumindo a forma humana, e encontrado na forma humana, foi obediente, se colocando em posição de servo, obediente até a própria morte. Aleluia. E morte de cruz. Ele foi obediente. É como se a palavra de Deus dissesse para nós que o dono da vida, o Todo-Poderoso, se sujeitou ao poder da morte e ele venceu. É como se ele dissesse para mim e para você: eu venci, vocês também vão vencer. Amém. Então a cruz de Cristo aponta para a vitória pela obediência. A cruz de Cristo aponta para a derrota do diabo, mas a vitória da igreja. A minha vitória e a sua vitória. Aleluia. É por isso que o diabo ele não consegue olhar para a cruz de Cristo sem enxergar a derrota dele no Calvário. A cruz de Cristo, ela aponta para a vitória da igreja, para a minha vitória, para a sua vitória. Glória a Deus. Na cruz, Jesus ele não pediu misericórdia, ele não pediu clemência, ele não falou absolutamente nada, mas as únicas palavras foram: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas ele também disse: eu venci e vocês vão vencer também. Eu sou o exemplo. Então, se quiser me seguir, esse é o caminho: tomar a sua cruz, negar a si mesmo, me seguir, fazer o que eu fiz, não fazer o que eu não fiz, falar da forma que eu falei, não falar da forma que eu não falaria. E Jesus disse também: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, nada, absolutamente nada vos poderá resistir, nem a própria cruz, nem o inferno, nem o diabo. Jesus também disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E permite acesso ao propósito de Deus Todo-Poderoso. E qual é o propósito de Deus para mim e para você, meu irmão? Além de carregar a cruz, tomar a cruz de cada dia, o propósito de Deus para mim e para você é vencer essa etapa, vencer esse mundo, para reinar com Ele, numa vida eterna, uma vida melhor do que essa. Jesus, através da cruz também, Ele partilhou comigo e com você a glória de Deus. Jesus partilhou a sua glória, sim. João 17,5. Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho, me devolve aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E é como se o Todo-Poderoso dissesse: mas por que, meu filho? É como se o próprio Jesus respondesse: para partilhar a tua glória, a glória que o Senhor me deu, com todos aqueles que carregam a sua cruz por amor a mim. Percebe que todos nós, tanto eu como você, por carregarmos a cruz de Cristo, nós levamos também a glória de Deus, a responsabilidade de termos a glória de Deus conosco. Para quê? Assim como Jesus disse, para que vocês, para que nós em Cristo Jesus sejamos um, para que sejamos um com Ele no Pai. É por isso que nós carregamos a glória de Deus, mas por isso também nós não carregamos a nossa cruz sozinho. Esse problema que você tem passado, esse problema não é só seu. Você carrega essa cruz em parceria com Cristo, é conjugar, é cônjuge. Aprendam de mim que sou manso e humilde, tome sobre si o meu fardo, o meu jugo. O que é jugo? Conjugar. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então a cruz com Cristo e Jesus, esse problema, é muito mais leve. E no final você sabe que vai sair vencedor. Você é o lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. Você é o lugar onde a glória de Deus vai se manifestar, para que o mundo em trevas consiga ver a luz de Cristo Jesus. Por isso você carrega essa cruz, essa responsabilidade. E a cruz de Cristo, a nossa cruz, forja em nós também o caráter de Cristo. Essa cruz não pertence a você por um mero acaso, mas é para que todos os dias o nosso caráter seja forjado ao caráter de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, enquanto você estiver aqui, é um dia de cada vez. É matar um leão por dia. Mas Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. As palavras de Cristo Jesus ecoam pela eternidade e tem peso na minha vida e na sua vida. As palavras de Jesus não mentem. Então, tomar a sua cruz a cada dia é ser livre. A cruz, para ser tomada, em primeiro lugar, precisa ter a iniciativa, o poder de decisão.
E para você tomar a sua cruz, para que eu tome a minha cruz, eu preciso ter as mãos livres. Eu preciso também ter os pés livres. Eu também preciso ter a mente livre. Eu preciso ter a mente de Cristo. E uma pessoa livre, ela prefere 1000 vezes carregar a cruz todos os dias do que viver e conviver em pecado. Porque o pecado ele afasta o ser humano de Deus. Entende? Por isso que é loucura. Por isso carregar a cruz de Cristo é loucura para aqueles que estão perecendo no pecado. O pecado não é facilidade. O pecado é sentença de morte. O pecado, a prática contínua do pecado que leva à iniquidade, é uma sentença de morte para o ser humano. Entende a responsabilidade? Então, todas as vezes que nós carregamos a nossa cruz, é o vento do Espírito que acaba nos guiando. O vento do Espírito nos movimenta em direção para aquilo que de fato Deus quer para mim, para você. Deus, através do Espírito Santo, te conduziu a vir nessa manhã. O vento do Espírito, ele está movimentando aí dentro, dizendo: continua, insiste, persiste. Você não está sozinho. Em Cristo Jesus, todos nós somos mais do que vencedores. Então, a palavra de Deus diz: aquele que não me seguir, quem não tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir, não é digno de mim. Mas no tempo certo, a palavra de Deus nos garante que haverá um refrigério. Hoje está bem quente, está muito quente. Mas um dia haverá um refrigério, não haverá mais sol, porque a luz do Todo-Poderoso será suficiente para iluminar todo lugar. Não haverá lua, não haverá tristeza, não haverá mais dor. Lembra daquela canção? Um lugar muito melhor do que esse, meu irmão, é isso que nos aguarda. A gente está passando de 2025 para 2026. Então, em 2026 vai ser um novo tempo, mas serão novos desafios, serão novas adversidades. No mundo tereis aflições e tribulações, mas bom ânimo. O mundo ele continua de mal a pior. Não espere o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar. 2026 é um novo tempo. Você vai precisar continuar carregando a sua cruz, mas você não vai desistir. Eu sei que você não vai desistir. O Espírito Santo está contigo. Jesus está contigo. Você não vai desistir. Você vai continuar suportando esse mundo mal, caótico. 2026 você vai continuar tendo a iniciativa de carregar a sua cruz, a sua própria cruz, mas com a certeza que em meio a esse mundo caótico, em meio a esse mundo impregnado por trevas, você vai ter paz. A sua casa vai ser um lugar de paz. Você vai ter alegria. Isso é outra coisa. Meu irmão e irmã, você vai contar muitas vitórias. Eu carreguei a minha cruz. Eu venci com Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Testemunhos que glorifiquem ao nome de Deus. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Em 2026 nós vamos carregar a nossa cruz tendo paz, tendo alegria, tendo muitas vitórias. Glória a Deus por isso. Nós vamos conquistar muitas bênçãos.